Olá, internautas do Portal Webterra, sejam bem-vindos a mais um episódio do Webterra Podcast. Hoje nós vamos tratar de um tema bem bacana. Vocês de Montes Claros e região devem conhecer um serviço de transplante que a gente tem aqui na cidade. Nós vamos falar do primeiro transplante de pâncreas que aconteceu em um hospital aqui em Montes Claros. Já já vocês vão saber qual é. Mas antes disso, eu gostaria que vocês prestassem atenção em um vídeo do nosso apoiador, o PIC, da Prefeitura de Montes Claros. Pode soltar. Quando o assunto é esportes, Montes Claros está voando. No programa de investimento no cidadão, 10 novas quadras vão ser construídas. O Centro de Iniciação Esportiva, um espaço fantástico para atividades, vai ser concluído. E este campo, no Grande Major Prats, vai ganhar grama sintética. Fique total no esporte. E tem mais. Vamos lá? Voltamos, e hoje aqui comigo no estúdio o médico transplantador Dr. Pedro Henrique Batista. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todo mundo. Nós gostaríamos então de saber quem é o Dr. Pedro Henrique. Sou daqui de Montes Claros, natural de Montes Claros. Sou católico e tenho 30 anos. Minha formação eu formei nas faculdades Pitágoras aqui. Fiz cirurgia aqui na Santa Casa. De Montes Claros também. E aí eu fui para São Paulo, eu fiz uma residência em transplante de órgãos abdominais na USP de São Paulo, capital. E depois fiz uma especialização em transplante de pâncreas, fígado e rim, mais voltado para pâncreas, no Hospital Lefort, em São Paulo. Que hoje, acho que nos últimos 4 anos, foi o hospital que mais fez transplante de pâncreas no mundo. Lá na capital de São Paulo mesmo. Certo, e quando a gente hoje fala em transplante, tem fila grande aí, né? Tem um monte de gente esperando e é um serviço aí de extrema importância. O serviço de transplantes aqui em Montes Claros ele acontece, né, no Hospital Santa Casa, que é o maior que a gente tem aqui hoje. É um serviço que existe aí há muito tempo, né, desde 1993. E eu gostaria que o senhor falasse um pouco desse serviço, né, da importância dele aí para a nossa cidade, para a nossa região. Ótimo. Igual você mencionou, é um serviço que já tem há muito tempo, que ele vem inovando aí, sendo pioneiro no interior de Minas Gerais, no serviço de transplante. Então ele começou com o transplante de rim há 30 anos. Sim. E com o transplante de rim já são mais de 1.000 pacientes beneficiados com esse tipo de transplante, né? É aquele paciente que vai para hemodiálise, se não for pelo transplante de pâncreas, de rim, ele não sai da hemodiálise. Então, há 30 anos, a nossa população ela vem sendo beneficiada com esse tipo de tratamento. Há aproximadamente 12 anos atrás, o serviço João Paulo II de transplantes fez o primeiro transplante de fígado do interior de Minas Gerais. Sim. E já são mais de 200 pacientes contemplados com esse tipo de tratamento. Muito, muito importante, um paciente que tem indicação de um transplante de fígado, que a gente fala que é aquele paciente que tem uma hepatopatia crônica, conhecida também como cirrose. Sim. Esse paciente, a única cura mesmo para a doença do fígado dele é o transplante de fígado. Então é uma nova vida para esse paciente. Depois a gente fez o primeiro transplante duplo de fígado-rim na Santa Casa. E agora fizemos o primeiro transplante de pâncreas. Foi um transplante duplo pâncreas-rim no mês de janeiro. E em Minas temos o Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, que faz esse tipo de transplante. E agora a Santa Casa aqui de Montes Claros fazendo esse tipo de transplante também. E isso já nós vamos falar deste marco, né, que aconteceu aqui na Santa Casa de Montes Claros, de extrema importância, principalmente para quem recebe, né, para a pessoa que estava ali na fila ali esperando esse transplante, devolve para a pessoa o direito de viver, né?
Isso aí é muito importante, assim como a doação de outros órgãos também, né? A gente vê muita questão de coração, né? De fígado, de rim, de córnea. E aí a gente vai explanar um pouco dessa questão desse serviço. Muito provável que você que está nos assistindo conheça alguém que esteja, né, numa fila e aguardando. E geralmente, dependendo de qual órgão for, essa fila acaba que tem uma demora, né? Sim, depende de cada órgão, né? Geralmente a fila do rim é uma fila mais demorada porque tem mais pacientes necessitando desse tipo de transplante. A fila, e depende também de região para região, de serviço para serviço. Serviço que tem uma demanda menor pode ter uma variação no tempo de espera, né? Mas e às vezes alguns pacientes são beneficiados com tempo de fila menor. Teve um doador que foi mais compatível com ele em relação a outros, então pode acontecer de pacientes ficarem muito pouco tempo na fila, a depender de certas circunstâncias próprias do doador e do receptor que a gente fala. Existe muita diferença em relação a um tempo que vocês têm de um órgão para o outro? Por exemplo, nós temos tantas horas para conseguir fazer esse transplante aqui de coração. Tantas horas para fazer esse de fígado. O tempo, no caso, é crucial, correto? Sim, correto. A gente fala assim, é o tempo de isquemia. É o tempo que é mais rápido, mais curto, na verdade. É o tempo do coração, geralmente em torno de 4 horas só, de tirar o paciente, de transportar e de implantar esse órgão no receptor. Depois tem o fígado, geralmente ele suporta até 12 horas, nesse tempo aí entre captação de doador e implante no receptor. Às vezes a gente vai captar em outra cidade. No caso nem sempre tá na mesma, de fato. E às vezes você tem o tempo também da captação, o tempo de deslocamento, o tempo de cirurgia do receptor. Então, assim, é um dia que a gente tem que correr contra o relógio. Supondo que a gente tenha um doador aqui na mesma cidade, por exemplo, aqui em Montes Claros. Quanto tempo mais ou menos leva uma cirurgia dessa? Qual? Essa de um fígado, por exemplo. A cirurgia do fígado, hoje, porque igual eu expliquei, tem uma cirurgia que é feita para captação. Depois dessa cirurgia de captação, ela dura em torno de 2 a 3 horas. Já é um tempo grande. Depois, a gente tem uma cirurgia que a gente fala que é a cirurgia de backtable, que é um tempo para você preparar este órgão para o implante. É uma cirurgia mais delicada, que a gente faz. Essa cirurgia varia de órgão para órgão, mais de 1 a 2 horas. E depois a cirurgia do transplante em si, que é um implante que a gente fala. E aí a cirurgia do fígado, ela varia de 3, 4, 5, 6, 7 horas, de caso a caso. A do pâncreas, nesse tipo de transplante duplo, em torno de 5, 6, 7 horas. Varia com essa variância aí de caso a caso, que cada caso tem suas singularidades que podem variar um pouco nesse tipo no tempo cirúrgico. É uma corrida, então. É uma corrida. É uma corrida, então e uma responsabilidade muito grande, né? A gente recebeu informações aqui do pessoal da Santa Casa, inclusive mandar um abraço para nossa querida Ana Paula, assessora da Santa Casa. Ela mandou aqui pra gente algumas informações e o número de pessoas que já foram beneficiadas, né, com os transplantes aqui em Montes Claros é um número grande, né? A gente tá falando de mais de 2.000 pessoas aí que já foram beneficiadas. Esses transplantes, né, que acontecem, o senhor disse que é uma corrida, né? A gente acabou de falar sobre isso. Acontece com muita frequência ou tem um período muito grande de espera, assim? Como que é? Entre uma cirurgia e outra, o assim, tempo? Assim, por exemplo, essa semana nós fizemos 2. Semana que vem pode não ter nenhuma. Como que é? Sim. A primeira coisa é que a gente deve separar os transplantes em doadores, que a gente chama de doadores falecidos, que são os pacientes que têm morte encefálica. Sim. Então essas cirurgias, elas não são programadas, né? Então verdade, tem um paciente que a gente acaba tendo que esperar ter esse diagnóstico de morte encefálica e ter um doador para a gente fazer essa cirurgia. E aí é incerto. Tem semanas que a gente tem 3, 4 transplantes, que são semanas
muito corridas. E às vezes a gente passa aqui em Montes Claros 3 semanas sem ter nenhum. Doutor Pedro, e sobre o transplante de pâncreas que foi realizado aqui no Hospital Santa Casa em Montes Claros? Foi feito em uma jovem, né? Conta pra gente como que foi esse procedimento. Essa paciente, então, aos 8 anos, ela desenvolveu diabetes tipo 1. E é um tipo de diabetes que, apesar do tratamento, é um diabetes muito agressivo. Né? Ela já com 20 e poucos anos, ela já teve um problema na visão por causa desse tipo de diabetes. E com o tempo ela perdeu a função do rim por causa do diabetes também, que a gente chama de nefropatia diabética. Certo. Então, essa paciente ela teve essas complicações. Então ela foi indicado o transplante duplo, pâncreas e rim, que numa cirurgia só ela sai da hemodiálise e cura do diabetes. Avaliada previamente com todos os exames, tomografia, exames que avaliam a função do coração, se ela tem capacidade da cirurgia, passa com endocrinologista, com nefrologista, com toda a equipe, tendo o ok, né, depois que faz todos esses tipos de exame, ela é inscrita na fila. E aí, a partir do momento que ela é inscrita na fila do pâncreasinho, que foi o caso dela, ela fica à espera aí de uma ligação para o transplante. Então, teve uma doadora na Santa Casa, então a gente chama a paciente previamente. Essa paciente ela vai para o hospital e aí começa o dia cirúrgico que a gente fala, né? Começa a cirurgia de captação, a gente avalia ali ainda os órgãos para ver se esses órgãos são bons, né? Assim, grosseiramente falando, a gente avalia a macroscopia destes órgãos. Sim. E avaliou, tá tudo certo, a paciente vai para o bloco cirúrgico e a gente começa toda a cirurgia, nessas aí 7, 8 horas de procedimento cirúrgico. Ela até relatou, né, que não acreditou quando recebeu a ligação, porque ela ficou na fila durante 4 meses. Então acaba que, para quem vai receber um órgão, geralmente é um tempo pequeno, né? 4 meses. E no dia da cirurgia que aconteceu lá no hospital, foi uma equipe grande, né, doutor? Como é que foi? É uma equipe, primeira equipe tem uma equipe de anestesistas, que é um grupo de anestesistas do transplante que a gente tem na Santa Casa. E cirurgiões, são 3 cirurgiões que participaram dessa cirurgia. Sim. Foi eu, Dr. Luiz Fernando. Sim. E Dr. Valfredo. Depois da cirurgia, essa paciente ela vai para a UTI e ela é acompanhada com a nossa equipe de transplante, junto com a equipe de transplante de rim, com a doutora Ana Carolina, que está mais à frente aí do transplante de pâncreas e rim. E aí, no caso, depois que essa paciente ela saiu ali do bloco cirúrgico, começa a questão aí de um acompanhamento, né? Para ver como que está o desenvolvimento. Durante quanto tempo essa paciente ela tem que ficar sendo observada? Depois de quanto tempo que ela consegue falar, não, já está tudo ok agora, está tudo certinho? O paciente transplantado, ele é acompanhado para o resto da vida no serviço de transplante. Mas no início, ele é acompanhado muito mais de perto, né? Então, logo que essa paciente ela saiu do bloco cirúrgico, ela vai para a UTI, que a gente fala, ela é monitorizada o tempo todo, né, com parâmetros clínicos o tempo todo, e é feito exames periódicos, às vezes de 6 em 6, de 12 em 12 horas, para avaliar se esses órgãos eles estão tendo funcionamento. Essa paciente, no caso, logo no primeiro dia de pós-operatório, ela já estava com a glicemia normal. Ah, que bacana. Então, muito bom. Uma coisa que a gente avalia é essa glicemia, e nos primeiros dias é avaliada numa rotina com uma frequência bem maior. E também feito exames de sangue que monitoram os outros órgãos. Com o passar dos dias, esses exames eles vão sendo espaçados, né? Lá para o terceiro dia, esses exames são feitos com uma frequência diária. Essa paciente ela continuando evoluindo bem
ela recebe alta do hospital. Essa paciente nossa, ela teve alta no 6º DPO. E ela volta ao consultório, geralmente de 2 em 2 dias, no começo, na primeira semana. Sim. Depois passou, tá tudo bem. Essa visita ela começa a ser semanal. Passou aí o primeiro mês, segundo mês, é uma visita que começa a ser a de 15 em 15 dias com o médico. Certo. E com o passar do tempo, que a pessoa ela fica bem, né? Essas consultas elas vão tendo um período cada vez maior. Entendi. Mas ao longo da vida ela vai visitar o médico aí uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, aí depois aí dos seus... Para continuar, Pra né, continuar. Monitorando aí. Isso, Pra ver se monitorando tá a tudo função. certo. Isso mesmo. Agora uma pergunta que surgiu aqui. E se por acaso, nas primeiras horas, vocês veem que os órgãos eles não estão ali, eu não sei se a expressão correta é essa, aceitando. O que acontece, hein? Isso é uma pergunta bacana, porque o senso comum de que a pessoa aceitou ou não aceitou o órgão, não é assim, a gente fez a cirurgia, ela não aceitou, não tem jeito. Primeira coisa é se o órgão, depois do transplante, ele está funcionando. Essa é a primeira pergunta a ser respondida. Sim. E aí, exame clínico e laboratorial e avaliação do médico ali vai dizer se esse órgão ele está funcionando ou não. Então, passando dessa pergunta, em relação ao que você falou sobre se teve uma aceitação, né? É isso. Que a gente chama de rejeição, né? Então, essa rejeição, a gente usa, cada órgão, ele tem algum tipo de exame ou alguma informação que diz respeito a se está sendo rejeitado ou não. E de acordo com esses exames, né, com esses resultados, a gente pode aumentar os remédios que a gente fala, os imunossupressores, e tratar essa rejeição. Sim, então, esse paciente, a gente classifica a rejeição às vezes em aguda e crônica, mas dando um exemplo, a gente tem um paciente lá que no seu 10º dia, com os exames que a gente faz diários, alguns exames alteraram e isso nos diz respeito à rejeição. Então, do outro lado aqui, a gente aumenta o remédio de imunossupressão para tratar essa rejeição. Então, tratou, o paciente continua com o órgão normal. Então, é por isso que esse paciente ele tem que estar rotineiramente fazendo exames de sangue, visitando, consultando com o médico para avaliar justamente essa aceitabilidade, né, como você falou, do órgão. Sobre essa questão de transplante, quais são os tipos de doador? No Brasil, a gente tem o doador que a gente fala de morte encefálica, né? Quem é esse tipo de doador? Agora falando de doador. Sim. É o paciente que tem alguma afecção do sistema nervoso central, às vezes um trauma, às vezes um episódio de um AVC, né? E é interrompido o fluxo sanguíneo cerebral desse paciente. Isso comprovado por diversos métodos, porque esse paciente não tem mais fluxo cerebral, por diversos médicos. Feito esse diagnóstico de morte cerebral, a família ela pode aceitar ou não a doação dos órgãos. Quando a gente vai parar para observar essa questão de a família, né, aceitar, é um fato muito importante, porque muitas pessoas acabam que pensam assim, não vou deixar que doe os órgãos, por exemplo, do meu filho, por exemplo. Mas, na verdade, né, doutor, quando a gente vai parar para pensar, se for salvar a vida de outras pessoas, é um gesto maravilhoso, né? Sim, com certeza. Doutor Pedro, e qual que é a indicação para os pacientes aí, né, do transplante, né, de pâncreas? Sim. O transplante de pâncreas, a gente divide ele em transplante duplo, que foi o caso dessa paciente, que é o transplante de pâncreas e rim numa cirurgia só, e o transplante de pâncreas isolado. A maioria, cerca de até 80, 90% dos casos, são duplo, transplante de pâncreas rim. Quem são esses pacientes? São os pacientes, na sua grande maioria, que tem diabetes tipo 1, e que desenvolvem complicações do diabetes.
principalmente a nefropatia diabética, que foi o caso dessa paciente. Ou seja, além do diabetes, esse paciente ele também tem um problema no rim, que a gente chama de nefropatia diabética, levando o paciente à hemodiálise. Se não for na hemodiálise, há uma taxa de filtração bem baixa. Então esse paciente ele tem indicação de fazer o transplante duplo. Numa cirurgia só, ele recebe um rim, sai da hemodiálise e recebe o pâncreas, curando do diabetes. Isso é importante porque além da qualidade de vida muito melhor que esse paciente ele vai ter, curando do diabetes, esse paciente ele não é mais diabético. Então o rim que ele recebe, ele não vai mais sofrer dos problemas que ele tinha previamente com as variações de glicemia que esse paciente tinha de diabetes. Então um rim que vai durar mais também. Então além de trazer uma melhor sobrevida para esse paciente, ele também ganha um tempo maior de sobrevida dos órgãos. Obrigado a você que acompanhou mais um episódio do Webterra Podcast. Você pode conferir mais de 170 acessando aí o nosso canal no YouTube, Webterra TV. E também para ficar dentro das notícias do Brasil, de Minas Gerais e também do mundo, basta acessar o nosso site www.webterra.com.br. Siga a gente também no nosso Instagram, @webterra_. Um abraço e até o próximo. A saúde está no pique total. Quer ver? Mais 2 grandes UBSs vão ser construídas. E a maior novidade, a Prefeitura irá construir mais 2 UPAs 24 horas. Uma aqui na Independência e a outra na região do Grande Renascença, no bairro Alice Maia. O programa de investimento no cidadão é a saúde no pique total. Vamos conferir mais novidades?